Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amados em Cristo, shalom a toda a igreja. É um prazer compartilhar novamente da palavra poderosa de Deus, a palavra do manual de vida, da palavra de vida eterna que está inserida na Bíblia, a palavra do Senhor, a revelação do próprio Deus que nos traz um manual de vida, de esperança, de fé e amor. Nessa trajetória da segunda-feira, durante a semana, nós falamos sobre exercer três situações tremendas. Nós falamos sobre a fé, a esperança e o amor ontem. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a necessidade ou a oportunidade de deixar legado, um legado. O que é um legado, amados? O que nós achamos que isso, como acontece, de que forma pode ser dito, ou feito, ou exercido, ou deixado? Quero ler um texto, amados, que não está falando especificamente sobre legado, mas nós vamos entender. Aqui no capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 11 ao 15, nós vamos ler do versículo 11 a 14. Fala sobre o zelo de Paulo, o apostólico de Paulo. Diz assim: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos nós para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Glória a Deus. Amados, quando Paulo escreve isso aos coríntios, é uma revelação tremenda aos coríntios e a nós. Paulo, quanto aos demais discípulos, exerciam coisas tremendas e poderosas no meio daquela sociedade que alguns estavam corrompidos, alguns eram doutores da lei, escribas e fariseus, alguns se auto-intitulavam, alguns oravam em voz alta para que o povo vesse, alguns ofertavam e mostravam as suas finanças, os seus dinheiros e davam aos pobres, aos necessitados, para que todos vissem. Alguns jejuavam e faziam com que o seu semblante ficasse abatido, para que todos vissem que estavam jejuando. Alguns faziam coisas diante da sociedade que precisava e intitulavam o seu nome, intitulavam a sua família para que fossem beneficiados de alguma forma, ou que todos viessem a ver que eles estavam ajudando pessoas. Agora, quando se deixa um legado, amados, eu não preciso estabelecer o meu nome, eu não preciso estabelecer nome da família ou uma placa aonde eu doei, aonde eu ofertei, para que saibam que fui eu que fiz. Porque quando eu faço isso, não é para Deus e não é pelo amor de Deus, ou não é para que isso fique como legado. O legado virá através do que eu exerço para Cristo. A consequência é o favor de Deus para que nós sejamos lembrados pelas nossas boas obras, pelos nossos atos, não que eu seja salvo pela boa obra, é por meio da fé em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então as boas obras não me é atribuído a salvação. Isso é claro. Alguns acham que pelas boas obras Deus se agrada e vai dar a salvação. Pelo equívoco ou pela falta de ensinamento, eles exercem isso. Eu vou fazer muitos favores, eu vou ajudar muitas pessoas, porque daí eu vou ser salvo. Não, não é por meio de obras, é por meio da graça
que está em Cristo Jesus, estabelecido por Ele, pelo próprio Deus e por meio da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, essa consequência do legado, amados, é quando eu e você deixamos para aqueles que vêm após nós algo tão tremendo, tão poderoso, que é impossível de tirar da mente e do coração deles. Por quê? Quando homens e mulheres, ou nós que vemos os discípulos, os apóstolos passaram, os profetas, os homens, as mulheres de Deus, Jesus deixou um grande legado aos discípulos. Por isso, tudo isso foi inserido. Deus deixou um grande legado através da sua palavra, através dos homens, dos profetas, os homens de Deus que estiveram na terra e que Ele estabeleceu conforme a sua palavra, o seu querer. Isso é legado. Homens lembram dos profetas de anos atrás, de 2000 anos atrás, lembrando de palavras proféticas e de profecias declaradas pelo próprio Deus. Isso é legado. Aquele profeta, aquele homem era de Deus, aquele homem tinha os atributos de Deus, aquele homem era realmente a imagem e semelhança de Cristo, aquele homem exercia o amor de Deus. Isso é legado. Quando eu e você deixamos para os nossos filhos patrimônios, isso não é legado. Legado é quando da forma que nós adquirimos, da forma que nós exercemos, da forma que nós ajudamos, da forma que nós deixamos, da forma da nossa integridade de vida, daquilo que era valor precioso e moral, daquilo que era maior para nós, melhor, que é a vontade de Deus. Isso é deixar legado. Através dos testemunhos que pessoas vão falar da nossa vida, da nossa trajetória de vida, do que nós atribuímos a essas pessoas de bom, que favoreceram para que elas crescessem, para que elas tivessem fé, bom ânimo, para que elas mudassem de vida. Isso é deixar legado. Deixar legado, amados, é um professor que ensina com excelência, com amor aos seus alunos, que ensina tudo com muita integridade, com muito valor, dizendo fatos reais, verídicos, fatos da história, fatos da ciência, fatos do que ele teve revelação, mas fatos da verdade, que porque por muito tempo, amados, nos foi atribuído, quando nós éramos pequenos, né, que nós éramos descendentes do macaco. Né? Agora, por muito tempo depois, a ciência veio descobrir que não tem nada a ver com isso, e agora, nós somos dos primatas, então nós não somos imagem e semelhança de Cristo, porque Deus nos criou a imagem e semelhança dele, sendo formado o homem do pó da terra, a palavra dele nos diz isso. Agora, pela ciência, nós viemos do macaco, dos nossos ancestrais. Amados, que história é essa? Então através dos tempos eu fui modificando, me aprimorando, se tornando numa postura diferente, a pele ficou diferente, os órgãos ficaram diferentes, os pensamentos ficaram diferentes, os cabelos cresceram só na cabeça e em algumas partes do corpo, e eu não tenho atitudes de animal. Não, amados. Nós somos imagem e semelhança de Cristo, criaturas feitas em perfeição, homens e mulheres, não primatas. Então, amados, quando nós entendemos isso, o legado que nós vamos deixar, amados, não são que nós éramos macacos e agora nos tornamos homens dotados de ciência e sabedoria e dotados de muitas coisas. Não, amados. O legado que vai ficar é o que eu sou em Cristo Jesus, o que eu fiz por Cristo Jesus, e a consequência disso é como nós vemos na palavra. Homens sendo transformados pela palavra de Deus através de testemunhos vivos de quem estas pessoas eram e passaram a ser por causa da glória de Deus, por causa do poder de Deus, por causa da regeneração que tiveram através da palavra poderosa de Deus. Eu e você temos a oportunidade de viver isso e deixar um grande legado. É uma obrigação do cristão deixar um legado, amados, porque se nós passarmos essa trajetória e ninguém lembrar de nós por um legado, por coisas grandes e poderosas que nós deixamos através daquilo que nós exercemos conforme a palavra de Deus. Agora, você pode ser lembrado como um grande alcoólatra. Isso não é legado. Como um grande homem que conquistou coisas, mas tudo foi roubado, porque tudo foi adquirido ilicitamente. Isso não é legado. Você pode deixar porque um homem muito rude, severo, foi o maior exterminador de homens que faziam coisas erradas. Isso não é legado. Legado, amados, é viver uma vida diferente e ser excelência naquilo
que você propõe para você mesmo em Cristo Jesus e para que as pessoas tenham em você uma referência, se espelhem em você daquilo que você era de bom, do melhor que você tinha ou do melhor que você fez, porque os atributos de Deus fizeram parte da tua vida. As coisas do reino de Deus compartilhadas com você deram a oportunidade de você não somente ter isto, exalar isso só para você, para que você pudesse superabundar desta graça de Deus que recaiu sobre vós, superabundou a graça para que você pudesse atingir outras pessoas. Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, o favor imerecido. Ou seja, o mais nobre pecador, o mais miserável de todos, agora fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Paulo certamente nos deixou um legado. Paulo não é lembrado pelo que ele fazia aos cristãos, pelos assassinatos, por bater, por prender, por enclausurar, por pressionar, por agredir os cristãos. Existe essa passagem, nós sabemos, nós lemos isso. Mas ele é lembrado pelo que ele era em Cristo. Com a nova criatura, após a transformação do velho homem, agora ele deixa um legado para a história. Conheceu o amor de Cristo, um dos maiores homens a qual esteve aqui na terra e viveu conosco. Amados, Jesus foi a essência e o poder e o amor e o principal de todas essas coisas, porque tudo veio dele e para ele são todas as coisas. Mas tiveram homens que se pareciam com Jesus e por isso deixaram um grande legado. Que eu e você possamos entender isso, essa dimensão sobrenatural do reino de Deus e exerçamos o que nós falamos na segunda, a fé, na terça, a esperança, na quarta, o amor e hoje da oportunidade de você deixar um legado para aqueles que vêm após nós. Que você seja cheio da palavra de Deus, exerça a fé, a esperança, o amor e tenha um legado poderoso, deixe um legado poderoso para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.